Espírito Santo de Deus, oh, quão preciosa é a tua presença, Senhor. Estás aqui em nosso meio. Oh, estás aqui em nosso meio. E onde o Senhor está, a liberdade. Ouço cadeias quebrando, ciclos estão sendo rompidos. Foi até hoje, não mais. Foi até hoje, não mais. Foi até hoje, não mais. Onde o meu espírito está, a liberdade para viver a minha vontade. Onde o meu espírito está, a unção quebra o jugo. Você é livre, sua mente é livre, o seu corpo é livre. Você é livre, você é livre. Não se bote em jugo de servidão. Você é livre. Você é livre para viver para mim, meu filho, minha filha. Você é livre. Você é livre. Você é livre. Você é livre. Oh, são tantas vozes, tantas opiniões que tentam nos parar, colocar sobre nós um jugo de medo, de servidão, de religiosidade. Mas dá um lugar no espírito de liberdade, de plenitude, onde somos plenamente satisfeitos. A liberdade no Espírito. Oh, Espírito Santo de Deus, como nós te amamos. A tua presença é melhor que a vida, é melhor que o alimento, é melhor que o ar que respiramos. De fato, Pai, Tu és tudo que precisamos. Onde procuraríamos, Senhor? No trabalho, na família, nos prazeres, mas só Tu tens vida para nós, Senhor. Estamos aqui porque reconhecemos, só Tu tens vida. Só Tu tens vida para mim, Senhor. Oh, colocamos os nossos corações diante do Senhor nessa manhã. Fala conosco, nos molda a Tua perfeita vontade, Senhor. Que o nosso coração seja inteiramente Teu. Que não haja reservas, mas que a gente viva uma vida que Te agrada, Senhor. Oh, para isso somos livres, Pai, para viver para Ti. Para isso fomos libertos do império das trevas, para vivermos para Ti. Te bendizemos, Te adoramos por essa manhã, em que a Tua presença já está em nosso meio. Fala conosco, Senhor, me usa para falar aquilo que o Senhor quer, aquilo que a gente precisa ouvir da Tua parte, Doce Espírito. Nos move por dentro. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, amém, aleluia. Como o Senhor é bom, amém, amados? Você pode sentar. Obrigada, louvor. Glória a Deus.
Aleluia. Sabe, amados, há uns meses atrás, eu escutei uma música. Não é pecado sentar na primeira fileira, não. Pode sentar. Morde, mas não assim, voluntariamente, né? Amém? Há uns meses atrás, eu escutei uma música. E o ministro, que agora me fugiu o nome da mente, Alessandro Vilas Boas. E aí, era uma música que falava sobre a vinda de Cristo, e aí ele, na ministração da música, ele falou assim: existe uma igreja que está sendo preparada, adornada, amém? Que está sendo... A gente vê tantas coisas falando aí sobre a igreja, que fulano pecou, e que fulano está cobrando não sei quanto para orar. Mas existe uma igreja que está sendo preparada, adornada e perfeita. E aí, ele disse uma coisa que ficou no meu coração esses meses, e vez ou outra eu lembro. Ele falou que Jesus, ele está vindo buscar não só uma igreja que chama Maranata, mas uma igreja que vive uma vida maranata. E isso ficou na minha mente, uma vida maranata. Uma vida maranata. O que é uma vida maranata? O que é uma vida maranata? E desde então eu tenho refletido, eu tenho meditado sobre isso. É uma vida que diz: o Senhor vem. Maranata é uma expressão do aramaico, né? Eu vou ficar devendo qual é a palavra, mas diz: o Senhor vem. É uma junção de duas palavras. E aí, é essa vida que todos os dias você acorda com a mentalidade, com a intenção, com a expectativa de: o Senhor vem. Pode ser hoje, pode ser daqui a pouco. E aí, amado, isso muda a nossa maneira de viver. Isso muda a forma que nós vamos tomar decisões. Isso muda a forma que nós vamos falar com as pessoas, o que nós vamos falar com as pessoas. Uma vida maranata vai te incendiar por dentro. E você vai ter desejo de falar que o Senhor está vindo. Amém? E é essa vida que o Senhor quer que a gente viva. Abre tua Bíblia aí, em Atos 1. Uma coisa, amado, que antes de a gente começar a falar exatamente da vida maranata, eu quero que você lembre, é que a vinda de Cristo não é apenas cumprir-se alguma... Às vezes as pessoas dizem: não, a vinda de Cristo é a igreja cumprir o seu papel. Não, a vinda de Cristo é um evento literal que vai acontecer. É um evento físico, assim como a primeira vinda de Cristo. Então, ela, de fato, ela vai acontecer. Amém? O Senhor virá, assim como Ele disse, e nós o veremos, amém, se estivermos vivos, né? Se não, veremos de toda forma, né? Encontraremos com Ele. E é literal. Amém? Então, não aconteceu já, e a gente ficou. Não, ainda vai acontecer. Amém? Em Atos 1:11, Jesus diz assim: Jesus não, na verdade, os anjos, né? Jesus aí tinha sido assunto aos céus, e o povo ficou assim, olhando, tipo: Jesus, cadê você? Jesus subiu e foi coberto por nuvens. E aí apareceram dois anjos. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Amém? Assim como Jesus subiu, ele também virá. E isso é literal. Sabe, amados, a gente fica colocando essa promessa da vinda de Cristo como se fosse algo secundário, muitas vezes. Às vezes a gente está tão ansioso pela casa, pelo carro, não é verdade? Pelo casamento.
E a gente esquece que a nossa maior missão aqui é propagar que Jesus é o Senhor, para que mais pessoas possam ir encontrar com Ele no dia que Ele vir. Amém? Essa é a nossa maior missão. Tem uma música antiga que uma mulher, aquelas músicas que contam histórias, né? Que a mulher estava glorificando na igreja. Eu não sei porque eu lembrei dessa música esses dias, enquanto estava estudando sobre isso. E aí ela glorificava na igreja, e um irmão se incomodou, porque ela glorificava na igreja. E o irmão olhou para ela e viu que ela tinha um sapato bem velhinho. Aí o irmão disse assim, precisa a senhora parar de gritar na igreja, assim, aleluia, glória a Deus. Eu lhe dou um sapato novo. A irmã disse, está certo. Aí no outro culto a irmã veio, e Deus falando com ela, e ela se segurando. Mas aí ela não aguentou, porque a palavra movia ela. E ela começou a cantar na igreja. Com sapato ou sem sapato, aleluia. Com sapato ou sem sapato, glória a Deus. Amém? Porque não interessa as coisas da terra. Amém, amado? Com casa ou sem casa, aleluia. Com carro ou sem carro, glória a Deus. Aleluia! Porque o que interessa é que Jesus virá. Tudo isso vai passar e Ele quer mesmo que a gente desfrute das coisas terrenas. Ele quer que a gente viva aqui uma vida plena, em que a gente tenha em abundância para dar aos outros, sim. Mas se não acontecer, a tua viva esperança tem que ser, o meu Senhor virá. Eu tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, o meu Senhor virá. Aleluia! Essa é a nossa viva esperança. Não existe nada mais importante do que isso. É a nossa expectativa de vermos o nosso Senhor, amado. Sabe, tem aquela música que a gente canta aqui, Além do Rio Azul, quando ela diz que verei os olhos de Jesus, aquilo move comigo. Porque todas as pessoas que já tiveram contato com Jesus, que já conseguiram ver Jesus depois de ressurreto, elas falam a mesma coisa, que Jesus tinha olhos de amor puro. E eu anseio pelo dia que eu vou ver esse olhar. Os olhos de Jesus. É o meu maior anseio. Quando às vezes você quer desistir, eu lembro, eu verei os olhos de Jesus. Eu verei os olhos de Jesus olhando para mim. E isso me acende por dentro, amado. Isso me move. Aleluia. Abre tua Bíblia em 2 Timóteo 4:8. Essa promessa de que Jesus virá não deve ser para nós algo que nos gere medo, assombração, que a gente fique, meu Deus, Jesus vai vir. E agora? Né? Existe ali na Macaxeira, em Recife, por trás da mata, alguém desmatou uma parte e escreve toda vez, se você passar por lá agora tem, Jesus está voltando, prepara-te. E aí, amado, isso deve te trazer alegria e não temor, não medo. Amém? Você deve ter o temor santo de viver uma vida reta, mas isso não deve te trazer medo. Amém? De fato, a notícia da vinda de Jesus deve ser amada por nós. Amém? Diz assim, Paulo diz a Timóteo, já agora... Eita, a irmã vai ter que abrir a Bíblia dela. Voltou. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Aleluia! A gente deve amar, amadas, a vinda de Cristo. Amém? As pessoas às vezes ficam pensando, mas eu queria que Jesus... esperasse um pouco, porque eu queria fazer isso, eu queria ver meus filhos adolescentes, grandes, casados, eu queria me casar, eu queria ter filho. Não, tudo isso, amado, é bobagem. O que deve ser amado, desejado e almejado por nós é essa vinda. Amém? Ontem, Lucas fez uma brincadeira com Jordana e ele mostrou 2 fotos a ela. Uma foto deles velhinhos e uma foto deles com Jesus. E Jordana escolheu, glória a Deus, a foto com Jesus. Porque, de fato, a melhor coisa é estar com o Senhor. Amém? Então, nada se compara à vinda de Cristo. Nada se compara.
Nada. Amém? Então, essa deve ser a nossa maior expectativa. Não é ser promovido no trabalho, não é que a gente tenha muito dinheiro, mas que a gente ame essa vinda, ame saber que o Senhor está vindo nos buscar. Amém, amado? De fato, eu acho que está até mais fácil amar a vinda de Cristo, para quando a gente olha o mundo que a gente vive hoje. Cheio de problemas, cheio de confusão, uma pressão, a gente está sendo odiado. Não tenha dúvidas disso, que a gente está sendo odiado. A gente está sendo odiado, e isso tem sido crescente. Aproveitar que não está sendo filmado. Está sendo filmado? Tiago, está sendo filmado? Tá bom, vou falar mesmo assim. Não vou falar nomes, né? Eu trabalho numa escola em Recife, e a minha escola mudou de gestão. Saiu a gestora e entrou um gestor. E aí, quando o gestor chegou, ele falou com os professores, na primeira reunião, ele disse, olha, quando eu recebi o convite, eu disse, eu vou orar, vou colocar diante de Deus, para ver se eu aceito ou não. E aí, eu creio que Deus me inspirou a vir para cá. Foi isso que ele falou. Minha gente, vocês não sabem o furdunço que essa frase causou. Tinha gente dizendo que ia pedir para mudar de escola, tinha gente dizendo que ia ser um culto em cada aula. Foi assim, uma intolerância. E eu só olhando. E a minha vontade era dizer, mas o Senhor me disse uma coisa quando eu cheguei lá, que era para eu me calar em algumas situações, porque senão eu ia arrumar muita confusão. E eu disse, meu Deus do céu. Ele não disse, aceite Jesus. Ele simplesmente disse que orou. Ele não impôs que alguém aceitasse Jesus, ele não disse que ia colocar versículos pela escola, ele disse que tomava as suas decisões baseadas na fé que ele tem. E isso incomodou as pessoas. As pessoas realmente estão intolerantes ao Evangelho. Então fica até mais fácil a gente amar a vinda do Senhor. Sair daqui e ir para um lugar onde não há nada disso. Não é verdade? Realmente esse mundo está mostrando a gente que a cada dia o Senhor está mais perto. Amém? O amor está esfriando. As pessoas são amantes de si mesmas. As pessoas já estão procurando mestres conforme os próprios desejos. Amém? A gente vê isso claramente. E o Senhor está às portas. Amém? Aleluia por isso. Então, precisamos manter viva a nossa esperança. Amém? Abre tua Bíblia em Tito 2:13. 2:13. Amém? Você chegou lá? Bota do 12, Jardel, por favor. Amém? A partir do 11? A partir do 11. Amém? Você chegou lá? Diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia, Ele vai manifestar a sua glória, amado. Amém, o Senhor virá, mas enquanto isso, há uma forma de viver justa e piedosamente, renegando as paixões mundanas, a imundícia que há no mundo. Amém? Aleluia. E desejando essa vinda de Cristo. Abre a tua Bíblia em Filipenses 3:20, por favor.
Amém? Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém, amado? Em vários textos, Paulo vai falando. E Paulo não deixa de lembrar às igrejas que existia uma expectativa, que não era nessa vida. Sabe, o nosso olhar, teve um livro que há uns anos atrás, né? Foi bem famoso, eu esqueci o nome, alguma coisa da eternidade. Olhando para a eternidade, movidos pela eternidade. E o nosso olhar tem que estar lá mesmo. O que fazemos aqui é para lá que está nos levando. Amém? Então, a nossa expectativa deve ser: o Senhor está voltando, eu vivo uma vida reta porque eu amo, eu vivo a vida plena porque eu amo, eu ando em amor porque eu amo, e eu vou me encontrar com Ele. Amém? Aleluia. Eu tinha uma tia, ela já está com o Senhor, mas eu nunca conheci alguém como ela. Que mulher de Deus. Que mulher de Deus. Ela passou, né? Ela morreu, ela teve câncer, mas no leito de morte dela, as irmãs iam lá orar. E ela estava já com um estágio muito avançado, e aí ela saía e voltava da consciência, enquanto estava lá no leito de morte. Mas até o último suspiro dela, ela estava cantando. Ela estava: da linda pátria estou muito longe, oh, quando é que eu vou? Amém? Ela estava com a expectativa, ela podia até ser curada, mas ela só tinha uma expectativa, que ia encontrar com o Senhor. Com cura ou sem cura. O mais importante é estar com Ele. É Ele, amado, é Ele. E sabe, quando eu lembro disso, que ela estava sentindo dor, e ela estava cantando. Ela estava com dor, mas ela estava com expectativa de ver o Senhor. Aleluia! Que são os nossos problemas diante do Senhor, amado? Ele está nos dando uma vida confortável. Você está aqui, você tem família. Você comeu. Ou vai comer se você não quis comer. Sabe? Você pode estar numa igreja. Que privilégio você tem de hoje estar ouvindo que Jesus virá. Aleluia! Sabe, os nossos irmãos por todo o mundo estão com a mesma expectativa que nós. Estão passando perigos de morte porque um Salvador virá e eles creem nessa promessa. Aleluia! De fato, mas não somos tolos quando temos essa esperança. Porque essa nossa esperança, ela é viva. À medida que caminhamos crendo nela, a gente vai experimentando toques da eternidade aqui na terra. Aleluia! Toques da eternidade aqui na terra. Aleluia! Intervenção do céu na terra. Aleluia! Isso só aumenta a minha expectativa, amado. Porque se quando estamos aqui desfrutamos da presença do Senhor, é tão glorioso, nos renova, nos alegra, nos fortalece. Imagine estando diante dele para sempre. Oh, glória a Deus. E o que devemos fazer enquanto esperamos o Senhor? Devemos crescer em amor. Amém? Porque o Senhor virá. Mas enquanto está aqui, a maior coisa que podemos fazer é andar em amor. Amém? Abre tua Bíblia no capítulo do amor, 1 Coríntios 13, no versículo 12. Amém? Você chegou lá? Diz assim: porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei, como também sou conhecido. Próximo. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três,
Porém, o maior destes é o amor. Amém? Então, amado, importa que a gente esteja crescendo e andando nesse amor. Porque a gente vai chegar uma hora que a gente vai ser conhecedor plenamente do Senhor. A gente vai vê-lo face a face. Mas até então, a gente tem que estar no amor. Amém? As pessoas vão nos conhecer, foi assim que Jesus disse, quando tivermos amor entre nós. Amém? E não é só amor entre os crentes, verbo da vida, vitória, mas amor pelos nossos irmãos em todo lugar. Amém? Amor pelas pessoas, por onde quer que andarmos. Amém? Compaixão, amor pelas pessoas. As pessoas precisam ver isso em nós, amado. A gente não pode querer ganhar uma discussão e não ter amor. A gente não pode querer servir e não ter amor. Não pode, amado. Não pode. De fato, esse versículo diz que sem amor é só barulho. Esse versículo, esse capítulo, não é? Diz que sem amor é como um símbolo que retine. Tem uma hora, no começo é bonito, mas já viu quando o sino demora muito batendo, já vai dando uma irritação. É só barulho. Amém? E as pessoas, elas estão com expectativa que nós tenhamos uma atitude diferente. Amém? Sabe, amado, estamos chegando na época da política. Independente dos nossos ideais, acima de tudo é o amor. Não ofenda pessoas para ganhar uma discussão. Não eleve político A e B acima do amor. Porque por isso nós perdemos pessoas. Amém? O Senhor é mais importante. Espelhar Jesus, espelhar Deus, que é o próprio amor, é muito mais importante. A sua parte você vai fazer. Você vai votar naquilo que se alinha à palavra. Amém? Mas se aquilo que você acredita, se o político que você acha que melhor te representa, ele estiver acima da sua maior missão, que é amar as pessoas, amado, você tem que reorganizar aí a sua forma de pensar. Amém? Sobretudo, amor. Sobretudo, amor. Amém? O amor deve estar acima de tudo. As pessoas estão ansiosas por ver uma igreja amorosa. Amém? O mundo, ele está sedento. Eles não têm amor. Tanto é que eles se apegam com qualquer coisa que parece amor. Um desejo carnal é amor. Né? Mas meninas sempre foram muito apegadas de andar de mãos dadas, de estar abraçado. Mas até isso as meninas estão confundindo como amor. Eros. As pessoas estão tão sedentas que qualquer carinho, que qualquer afeto, elas confundem com o amor. E só o Senhor pode suprir esse amor que eles precisam, que a gente precisa. Então a igreja precisa estar mostrando esse amor de Deus, porque o nosso maior objetivo é levar mais gente para o céu, para se encontrar com o Senhor. Amém? Então, amado, o amor, ele fala a verdade, o amor, mas ele também não procura os próprios interesses. Amém? O amor é paciente, é benigno. Amém? Amém. Ele não anda de modo inconveniente. Às vezes a gente tem que pegar essa parte aqui do amor e lembrar que o amor não é inconveniente. Amém? O amor é sábio, ele sabe a hora de falar e a hora de calar. Aleluia, as pessoas precisam. Todas as vezes que eu chego na escola, eu olho para aqueles meninos. E, às vezes, a gente conversando nos conselhos de classe, a gente vê os meninos são tão carentes que, se você conversar com eles, um pouquinho, eles já se apegam a você de uma forma. Se você ouvi-los, brincar com eles, for um pouco mais leve. As pessoas estão tão carentes de amor. A nossa sociedade está tão sem família, sem estrutura, que a gente vai derramando amor e as pessoas vão se derretendo. E é isso, amado. É amor. E digo mais. Se você só ama quem te ama,
Jesus disse que você é igual ao fariseu. O publicano, desculpa. Igual aos publicanos. Então, a gente tem que amar quem não gosta da gente também. Quem olha para a sua cara e diz, meu Deus. É aí que a gente prova que é verdadeiramente discípulo de Jesus. Amém? E isso atrai as pessoas para estar conosco no grande dia da vinda do Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Abre tua Bíblia em 1 Tessalonicenses 3,12. Amém? E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor, uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Então, eu acho interessante esse versículo, porque ele não diz para você amar os irmãos da igreja, uns para com os outros, mas para com todos. Amém? Então, a gente tem que crescer em amor com o povo da nossa igreja, porque é de fato, amado, se espera que a gente não esteja se mordendo. Amém? Uns aos outros, não esteja puxando tapete para ser elevado. Amado, não fale mal do pastor, dos irmãos da igreja. Não fique trazendo picuinha de um irmão para o outro. De fato, o Senhor abomina isso. Pode ser que você esteja querendo só comentar, mas de fato você está pecando e o Senhor está abominando a sua atitude. Diante de Deus, você está fedendo. Gente, fofoqueiro não pode estar no reino de Deus vivendo como se tivesse uma vida santa. Fofoca é pecado. Você falar de um irmão para o outro é pecado. É pecado, irmão. É pecado, irmão. É pecado. Você não engana Deus. Você pode fingir para você mesmo que você está com uma atitude só de comentar. Mas Deus conhece o teu coração e Ele sabe que você quer causar discórdia. Amado, nós precisamos alinhar isso. Porque, de fato, amado, vou dizer uma coisa a vocês. Isso está acontecendo na nossa igreja. Picuinha, falasse, panelinha. Como você acha que o Senhor está? E eu vou lhe dizer, o Senhor está irado com isso. Isso acende a ira de Deus. E, amado, eu vou te dizer mais. No grande temor do Senhor que eu sirvo, eu vou te dizer, haverá juízo. Amém? Isso é tão sério. Você pode pensar em 10 pessoas que poderiam estar ouvindo isso, mas se alcançou a mim, é você, porque nós precisávamos ouvir. Somos nós que estamos aqui. Uma vez, amada, eu estava numa roda em que a gente estava falando mal de um casal. E aí a gente até expôs isso diante do casal e tal. Mas depois que aquilo aconteceu, eu nunca me senti tão envergonhada na minha vida. Eu senti uma vergonha que parecia que eu estava pelada no meio de uma multidão. Eu fui pedir perdão a eles, pedi perdão aos pastores da época, porque é vergonhoso. A desunião é vergonhosa. E fede diante de Deus. Né? Fede. Guarda a tua boca. Guarda a tua boca. Existe um versículo lá em Salmos que o salmista diz, põe guarda a porta dos meus lábios e vigia a saída da minha boca. Sabe, se você não consegue calar, na hora que você quiser falar desse Senhor, põe guarda aqui, põe um anjo aqui segurando esse pá de boca aqui. Sabe, amado, de fato, isso cria raízes tão profundas. A divisão acabou com o propósito de levantar uma torre até o céu. E em que o povo estava sendo bem sucedido.
mas porque eles começaram a se confundir entre eles, falar línguas que não estavam em unidade, a Torre de Babel ruiu. Isso é sério demais, não é verdade? De fato, amados, se nós estamos aqui, se eu estou aqui pregando, se você está aí servindo na mídia, servindo no louvor, servindo na diaconia, sem amor, você está sendo só barulho. E barulho atrapalha tanto. De fato, eu não quero dizer para você parar de servir. Eu quero dizer para você alinhar seu coração. Amém? Aleluia. Aleluia. E, amado, está na hora de você devolver o constrangimento. Quando o irmão vier falar de outro para você, você fala dele para ele mesmo. Devolve o constrangimento. Oxente, é mesmo, fulano está errando nisso e tu errando falando dele, né? Devolve o constrangimento. Amém? Mas não peca. Guarda o teu coração, te preserva. Amém? Aleluia. E isso eu digo para mim também, amado, porque às vezes a gente é tentado mesmo. A gente vê as coisas acontecendo, a gente quer falar, a gente quer apontar. Mas, de fato, amado, nós não somos perfeitos. Estamos sendo aperfeiçoados no amor, amém? Aleluia! Diga aleluia! Porque se somos corrigidos, somos amados, amém? Viver em santidade de forma irrepreensível é uma vida maranata, que atrai a vinda do Messias, amém? A vida do nosso Senhor, do Cristo. 1 Tessalonicenses é onde você está, só que no versículo seguinte, 3:13. Amém? Diz assim: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Amém? Amado, espera-se nós que a gente tenha uma vida diferente da do mundo. Porque se for para você viver só crendo para ganhar carro, casa, e viver a vida que você queira, o nome disso é gente da lâmpada. Não é Jesus Cristo. Amém? Aleluia. De fato, mas é tão difícil ser isento de culpa. Isento de culpa. É ser inculpável. É uma vida santa, inculpável. Amém? É uma vida que você paga os seus impostos. É uma vida que você cumpre a sua palavra. É uma vida que você olha com santidade para a mulher, que você olha com santidade para o homem. Amém? É uma vida de pureza. E para a vinda de Cristo, quando Ele olhar para nós, isso tudo, amado, é como se, quando eu vejo essas diretrizes que o Senhor nos dá, eu penso numa noiva se preparando para o casamento. Ela arrumou o cabelo, fez a maquiagem, está vestindo o vestido para encontrar com o seu noivo. Tem uma imagem que eu gostei muito quando eu vi, mas depois eu achei ela antibíblica. Era uma noiva que se encontrava com Jesus, como se Jesus fosse um leão, e ela se encontrando com ele. E tem até uma música de um cantor bem famoso sobre isso. E a noiva estava com o vestido todo rasgado, todo sujo. Não é essa noiva que Jesus vem buscar. É porque a gente olha para nós. A gente quer medir a noiva de Cristo por nós. Mas, de fato, amado, a noiva que Jesus vem buscar, ela tem as suas vestes lavadas, a Bíblia fala, no sangue. E o vestido dela é como um linho puríssimo, branco, como as vestes são como as mais alva lã. Alvo mais que a neve, aleluia. Amém? De fato, a gente não vai dar uma noiva com o vestido rasgado. Não, vai ser perfeita. Perfeita. Existe uma igreja dentro da igreja, amado. E essa igreja que está dentro da igreja, ela está pronta. Ela está se aprontando para o casamento. E ela está se aperfeiçoando para o noivo.
ela já lavou suas vestes. Ela não vai com veste rasgada e suja. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Em 2 Pedro 3:10. Aleluia. Amém? Você está lá? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Amém? Diz assim: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitosos estrondos, eita que chique, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Próximo. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e em piedade. Olha, Pedro estava falando, olha, Jesus vai voltar. Isso aqui, olha, vai ser tudo destruído. Tudo vai aqui estrondar. Vai ser queimado, vai ser derretido. Então, tendo em vista que essas coisas vão acontecer, você tem que estar com um vivo e santo procedimento. Porque está prestes a acontecer. Está prestes a acontecer. E a gente tem que estar com esse santo procedimento. Porque o Senhor vai chegar e a gente não sabe o dia nem a hora, como Ele mesmo falou. Amém? Os discípulos foram lá perguntar, Jesus, então, vai voltar quando? Ele disse, olha, não compete a você saber. Mas compete você fazer uma coisa, a sua missão. Foi isso que Ele disse aos discípulos. Quando os discípulos questionaram Jesus sobre o dia e a hora que ele ia voltar para restaurar o reino a Israel, Jesus disse, não compete a vocês saber o dia e a hora, mas permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder e sejam minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Amém? Então, o alvo, minha gente, é viver uma vida em santidade, sabendo que o Senhor chega a qualquer momento, sem aviso. Chega, mas quando Ele chegar, a gente vai estar cumprindo a nossa missão de sermos suas testemunhas em todos os lugares. Amém? E isso também vai ser visto pelo nosso santo proceder. Amém? Aleluia! O nosso santo proceder vai demonstrar que o Senhor está vindo e também vai nos guardar santos e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus. Amém? Aleluia! Amado, não se deixe enganar. Salvação se perde. Amém? Aleluia! Você precisa estar atento. Porque entra como pequenas raposinhas e vai ceifando. O seu coração, minando sua alma. Começa com a chateação que você deixa cair para o coração, raiz de amargura, contamina outro, e você vai se autodestruindo. Quando você vê, você está aí, no mundo. Mais um chateado com a igreja. Isso é tão sério, amado, que a estatística de crente para desviado é 1 para 1. A cada um crente tem um desviado. Por quê? Porque as pessoas deixam que Satanás roube a semente que foi plantada em seu coração. Amado, não é função do Senhor guardar essa semente, é função nossa. O nosso coração, quem protege somos nós. Claro que temos a ajuda do nosso Santo Espírito. Mas quem guarda o nosso bom tesouro, quem guarda a nossa vida, a gente precisa se guardar, se proteger, estar atento, vigilantes. Amém? De fato, amado, a gente precisa estar sempre vigilantes, como aquelas 10 virgens que estavam com a candeia cheia de azeite para a vinda do noivo. E eu vou te dizer, nos anos 90, foram propagados aí filmes muito famosos, chamados Deixados para Trás,
que colocou na mente da igreja, particularmente, eu não acredito nisso, amém? Colocou na mente da igreja que você vai ter uma segunda chance. Quando Jesus voltar, você ficar, vai ter uma segunda chance. Amado, não conte com isso. Amém? Não conte com isso. Não seja como os meus alunos que ficam dizendo, se eu não passar na prova, eu tenho a recuperação. Não conte com isso. Eu digo a eles, a recuperação vai ser pior do que a prova, viu? Vai querer? Não conte com isso. Ah, mas se for, se tiver segunda chance. E se não tiver? Sabe para onde você vai? Queimar no lago. Com fogo e enxofre. Com choro e ranger de dentes. Ah, o risco é tão alto que não vale a pena. Não é verdade? Então, guarda a tua vida santa e piedosa. Porque, às vezes, quando a gente fala em vida santa, a gente liga muito para uma vida sem prostituição. Não é verdade? Uma vida sem relação sexual fora do casamento, sem relação sexual ilícita. Mas uma vida santa não é só isso, amém? Uma vida santa é guardar sua língua, de falar impiedade, de falar maldade, de ter um bom proceder, de ser honesto, de ser marido de uma só mulher. Amém? De ser esposa de um só marido. Amém? De amar as pessoas. Uma vida santa, ela reflete o próprio Cristo, o proceder de Jesus aqui na terra. Amém? E é essa vida santa que o Senhor espera que a gente tenha para a vinda dele. Amém? E outra coisa que a gente tem que fazer enquanto aguarda o Senhor é anunciar a vinda do Senhor. A gente pode pregar sobre fé, sobre amor, sobre receber, a gente pode pregar sobre cura, pode pregar sobre família, mas tudo isso gira em torno de uma coisa só, porque o Senhor está vindo. Amém? Aleluia. 1 Coríntios 11, 26. Isso aqui é Paulo instruindo, né, as pessoas como proceder na ceia. Né? E aí, ele vai dizer que o pão seja partido, beba do cálice. E depois, porque ele fala isso? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Então, amado, todas as vezes que a gente comer do pão e beber do cálice, a gente tem que lembrar, o nosso Senhor morreu, mas ele ressuscitou e ele virá. Amém? E isso deve ser uma contínua, não é só no culto de ceia que você deve fazer isso. Que, de fato, a gente experimenta do pão do Senhor o tempo todo. Amém? A gente faz isso literalmente na ceia. Mas todos os dias, quando a gente experimenta do Senhor, daquilo que Ele conquistou para nós, a gente experimenta do pão do Senhor e do cálice do Senhor. Amém? Do resultado do sacrifício de Cristo. Então, até que Ele venha, você tem que lembrar. Ele morreu, ressuscitou e Ele virá. E dizer, Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele virá para as pessoas. Amém? Aleluia! Todas as vezes, deve ser o que está na nossa boca. Amém? Abre tua Bíblia em Apocalipse 3:11. Não tinha como não abrir Apocalipse, né? Aleluia. É um livro maravilhoso, tremendo. Não deve meter medo em você, amém? São eventos do fim e é o livro mais lindo da Bíblia, porque ele mostra que no final nós venceremos. A igreja vencerá gloriosa, amém? Com o seu Senhor. Jesus diz, vem sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome tua coroa. Aleluia! Viva essa vida maranata, amado, conservando o que você já recebeu. Você percebe que ele não diz que ele que vai conservar, mas é você que conserva o que você tem. É a igreja que conserva o que ela tem. Amém? Ele diz, eu conservarei, você não. Conserva o que você tem, para que ninguém roube a tua coroa. Amém? Guarda o teu coração, guarda aquilo que você já ouviu, porque ele vem e ele não tardará. Amado, se Paulo, se Pedro, se os nossos profetas antigos, as pessoas que se levantaram entre nós, estavam falando que o Senhor está vindo, e já faz 2000 anos isso, imagine agora. De fato, amados, estamos nos últimos minutos da igreja. Talvez até nos últimos segundos. Aleluia, está para romper
O Senhor está para vir. E como é que Ele vai nos encontrar? Amém? Abre tua Bíblia em Apocalipse 22, 12. Na verdade, vamos começar... 22, 12 primeiro. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Aquilo que você faz aqui, amado. Existe uma comunicação para a sua eternidade. Amém? O que você está fazendo hoje, o coração do seu filho que você está ensinando para o Senhor, as pessoas que você está impactando para Cristo, as tuas obras falam algo para a tua eternidade. Amém? Apocalipse 16, 15. E eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. A responsabilidade é minha e sua, de nos guardarmos para esse dia. Amém? Não interessa, Jesus não vai querer saber se tinha ideologia de gênero na nossa época. Jesus quer que você se guarde. Quantas pressões os irmãos da igreja primitiva passaram, amados? Eles passaram com feitiçarias, com outros deuses, com perseguição. Amém? Eles tendo que negar a Jesus, e eles se mantiveram em fé, dizendo que Jesus era o Senhor, independente das pressões. Amém? As pessoas querendo trazer feitiçaria para dentro da igreja, prostituição para dentro da igreja, mas existia uma igreja que se manteve firme até o fim e que agora já está com o Senhor. Amém? Aleluia! O que dizer do irmão Reagan, do apóstolo Bud, que se mantiveram em fé, crendo na vinda do Senhor, e agora já estão com Ele. Eles passaram, mas nós estamos aqui ainda. E é nosso dever guardar o nosso coração. Essas pessoas fizeram a parte delas, falaram da palavra, nos ensinaram, nos exortaram. Muitos trouxeram avivamentos para as nações. T.L. Osborne conquistou milhões para Jesus. Reinhard Bonk, na África, alcançou muita gente, mas agora é o nosso tempo. É o nosso tempo de levar pessoas para Jesus. É agora, é nossa responsabilidade. Talvez você não leve milhões, mas você leve um. Quem conquistou Benny Hinn, quem conquistou Reinhard Bonk para Jesus, quem conquistou T.L. Osborne, talvez possa ter só conquistado ele. E ele conquistou milhões. E é assim no reino de Deus, cada um com a sua obra. Mas, de fato, o que a gente não pode deixar de fazer é o nosso papel. Aquilo que nós fomos chamados para fazer. Aleluia. Nós, como pais e mães, temos que exortar e ensinar os nossos filhos. E aí o coração deles para o Senhor. E aí, daí para frente é com eles. Mas eles podem alcançar milhões também. Aleluia. Aleluia, a gente não pode deixar que a nossa parte não seja feita. Amém? É minha e sua responsabilidade. Não podemos olhar a pessoa passando na rua e por medo não falarmos nada. Eu trabalho com uma irmã e que mulher de Deus. Ela não tem problema. Se Deus falar com ela, na hora todo mundo lá reunido na sala dos professores, ela entrega mesmo, ela não está nem aí. E eu só quero chegar nesse nível, de não estar nem aí. Eu cheguei para trabalhar, eu estava muito angustiada, umas expectativas que eu estava tendo foram frustradas. E eu orando, Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda? Quando eu cheguei na sala dos professores, só tinha eu, ela e chegou mais uma mulher. Na hora ela começou a falar para mim. De repente ela entregou uma profecia. Ela não está nem aí, ela quer cumprir o que o Senhor manda. Ela não está nem aí se as pessoas vão olhar torto para ela. Aleluia. E ela é uma mulher cheia de Deus. Eu olho para ela e digo, eita, eu quero nesse nível aí, Senhor. Mas às vezes a gente se intimida. O que é que vão falar de mim? Se eu ficar dizendo essa história de que Jesus virá. Sendo que isso aí já foi tão repetido. Meu filho, está cada dia mais urgente a gente dizer que Jesus virá. Cada dia mais urgente. E glória a Deus, lá na minha escola tem os meninos afogueados. Eles fazem um intervalo bíblico lá. E é fogo, viu? É labareda de fogo. Os meninos estão lá incendiando. No meio de uma geração que olha para eles torto.
eles estão lá falando de Jesus. E que eu e você não tenhamos nenhum medo, não sejamos tímidos, mas que a gente seja ousado em levar essa palavra e dizer que o nosso Senhor está vindo e que é melhor estar do lado dele do que se encontrar com Satanás. Amém? Para terminar, Apocalipse 22, 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Aleluia, amém. Esse é o nosso clamor diário. Vem, Senhor Jesus. Aleluia. Eu não sei se eu li um texto aqui, mas tem um texto de Pedro, que Pedro fala que tem coisas que a gente faz que aceleram a vinda do Senhor, que apressam a vinda do Senhor. E sabe, amado, se o Senhor tardar, é porque a gente não fez a nossa parte. Mas ele virá no tempo perfeito. Amém? Aleluia, o Senhor está vindo. Ele está vindo, ele não vem como um crucificado, ele vem como um ressurreto. Ele vem como um vitorioso. Ele vem julgar as nações e nós estaremos com ele. Aleluia! Então, amado, não tenha medo da vinda de Cristo. De verdade, celebre. É por isso que na ceia, depois que a gente ceia, a gente celebra. Porque nosso Deus é vivo, o nosso Jesus é vivo. Ele não está morto, ele não está numa cruz, ele não está no sepulcro. Ele está vivo e ele virá glorioso nos buscar. E será lindo aquele dia em que o Senhor cumprirá tudo e nos dará um novo céu e uma nova terra. Amém? Você pode ficar de pé, vamos orar. Pai, nós te bendizemos porque nós temos uma viva esperança, Pai. Enquanto as pessoas perecem, nós temos uma viva esperança. Obrigada, Senhor, que a gente saiba falar desse evangelho para as pessoas, porque de fato, Senhor, é para isso que estamos aqui, Pai. Nos dá estratégia, nos dá sabedoria, nos diz onde entrar, nos diz com quem falar, Senhor. Nos dá portas de oportunidade, Senhor, para falar com as pessoas, para levar essa palavra, para demonstrar o teu amor para com as pessoas, Pai. Aviva, Senhor, os nossos corações. Aviva, Senhor, essa chama que há dentro de nós, por amor a vidas, Pai. Que a gente comece a olhar para as pessoas na rua e ver quem precisa de uma palavra e que a gente seja ousado, Senhor, em nome de Jesus, para falar. Nos concede, Pai, o que falar, o jeito certo, a forma certa, a hora certa, Pai. Em nome de Jesus, no nosso trabalho, nas nossas escolas, na nossa comunidade, na nossa vizinhança, que a gente seja luz para os povos, que a gente atraia, Senhor, as pessoas para Ti, Senhor, porque o Senhor está voltando, Pai, e elas precisam estar dentro dessa arca. Em nome de Jesus, Pai, elas precisam estar prontas para Te encontrar e que a gente seja um meio de atraí-las para Cristo. Senhor, de fato, esse é o objetivo maior da nossa vida, chamar pessoas para você, atrair pessoas para a vida de Cristo. Em nome de Jesus, Pai, nos concede, Senhor, graça e favor diante dos homens, para entrar em lugares que ainda nunca entramos, mas que o Senhor tem eles para nós, para conquistar pessoas para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que o nosso testemunho fale tão alto, que as pessoas venham se aconselhar conosco e a gente tenha boas palavras para dar, Pai. Que o nosso testemunho fale tão alto, que as pessoas sejam constrangidas pelo amor. Em nome de Jesus, Pai, eis aqui os nossos corações, Pai. Eis aqui as nossas vidas, Pai. Nos usa para o louvor da Tua glória, para que o Senhor seja exaltado, glorificado, e que o Teu Filho seja exaltado em todos os lugares onde estivermos, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Aleluia.